Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, que vai ser o nosso último encontro desse ano. Dou as boas-vindas à professora Simona, a quem agradeço e faço isso em nome de todo o grupo de pesquisa Direito e Sexualidade, por ter aceitado o convite de vir aqui debater conosco um tema tão desafiador, que é o direito previdenciário e sexualidade. A professora Priscila é doutoranda em Direito das Relações Sociais, subárea em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela mesma instituição. Possui o grau de especialista em Direito e Relações do Trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Também possui o grau de especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social. É advogada e professora de diversos cursos de extensão e pós-graduação em Direito Previdenciário. Além disso, é presidente do Instituto de Advogados Previdenciários, o IAP. E antes de passar a palavra para a professora Priscila, eu quero ressaltar aqui que quem tiver alguma dúvida a respeito do tema, que fique aí à vontade para realizar a pergunta diretamente à professora, né, seja por áudio, vídeo, ou seja pelo chat aqui do lado do Google Meet. Agora sim, eu passo a palavra para a professora Priscila. Fique à vontade, professora. Caio, deixa eu atrapalhar. E tem mais uma coisa. E autora de um livro também sobre pensão por morte, muito bom, muito interessante, que vale a pena. Desculpa, professora, ter atrapalhado, mas eu precisava fazer esse comentário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos, boa noite a todas. Caio, eu só vou fazer uma ressalva, que você fez toda a apresentação do meu currículo, né? Você esqueceu de um detalhe, um dos mais importantes, que eu fui aluna do professor Leandro na graduação. Isso tem que contar no meu currículo, porque faz toda a diferença. Gente, então, boa noite. Agradeço imensamente o convite. Eu fiquei realmente muito honrada quando o professor Leandro me chamou para vir conversar com vocês. Eu sempre acompanho o professor Leandro, né, desde sempre, mas eu tenho visto a pesquisa que ele tem realizado há muito tempo já com relação a esse tema que nós vamos conversar hoje, sobre a questão da sexualidade, e eu achei muito bacana, né, aliar o direito previdenciário, porque tem sido um assunto que eu tenho falado bastante, pesquisado bastante, até mesmo como o professor Leandro falou, eu falo sobre pensão por morte, né, eu tenho um livro sobre pensão por morte, então a gente acaba entrando muito nessa questão de gênero, na questão da sexualidade, tudo isso vai interferir aqui na concessão dos benefícios previdenciários, né. Então, são vários assuntos que a gente pode conversar aqui hoje, e como o Caio já pontuou, por favor, façam perguntas, pode abrir o microfone, escrever no chat, como vocês se sentirem mais confortáveis, né, assunto não vai faltar aqui pra gente, então. Então, vamos lá, como o nosso assunto é direito previdenciário, não sei se todos vocês tiveram ou têm contato aqui com o direito previdenciário, só queria fazer algumas ressalvas iniciais para que a gente pudesse entrar, então, no nosso tema. Quando a gente fala em previdência social, né, sempre o que nós temos que ter em mente é que a previdência social é um direito social. E o direito previdenciário, ele vai ter a sua atuação a partir do momento que o segurado tem algum risco social. Então, o que vem a ser esse risco social? Quando a gente fala em risco social, a gente pode falar aqui em incapacidade, a gente pode falar aqui em uma incapacidade em razão de uma doença, a gente pode falar aqui em uma incapacidade social, que a gente vai até entrar nesse assunto, a gente pode falar de morte, a gente pode falar de uma contingência social, que é a maternidade, idade avançada, a gente pode trazer aqui a prisão do segurado, são vários os riscos sociais, então, que a partir do momento que esse segurado esteja diante desse risco social, ele vai ficar impossibilitado de trabalhar. E aí que temos que ter, então, a previdência social, para que a previdência social pague um benefício e que esse segurado, ou o dependente desse segurado, mantenha o seu equilíbrio socioeconômico. Então, tendo essa noção, né, do que vem a ser o papel da previdência social, dentro da previdência, nós temos vários benefícios previdenciários, nós temos benefícios que é pago em razão do tempo de contribuição, nós temos benefícios que é pago em razão da morte do segurado, benefícios que é pago
que são pagos em razão da maternidade. Então, um rol enorme de benefícios. E quem vai ter direito a esse benefício previdenciário é somente aqueles que contribuem para a Previdência Social. Então, primeiro a gente precisa ter essa ideia, que o que nós vamos falar aqui são somente a respeito daquelas pessoas que contribuem para a Previdência Social. E, para não me alongar muito, né, já indo para o nosso tema aqui, que é a questão da sexualidade, queria conversar com vocês um pouquinho, antes de mais nada, dizer, né, que nós temos requisitos diferenciados para a concessão dos benefícios previdenciários em virtude do gênero. Né, nós temos, ainda que nós tivemos recentemente a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 de 2019, e continuou tendo requisitos diferenciados para a concessão dos benefícios previdenciários, né, em razão do gênero. E essa distinção, então, entre homem e mulher que nós temos na concessão dos benefícios previdenciários, tem duas principais razões, tá? A primeira razão que nós temos é de origem biológica, que é em razão da maternidade, né? Então, a questão da mulher ter a maternidade, então ter a gestação, ter o período de amamentação. E nós temos uma outra razão, que é de origem social, que se fundamenta na dupla jornada da mulher, né? Com relação à maternidade, claro que tem todo o período da gestação, que acaba sobrecarregando a mulher. Vocês viram, né, que aqui eu estou dando aula, apareceu minha filha aqui, né, a gente tem essa dupla jornada mesmo, né, e então acaba sobrecarregando muito a mulher, e ela acaba se afastando do ambiente laboral durante esse período, né, até mesmo do período pós-parto. E, enfim, ela vai gozar daquela licença maternidade, que é o afastamento do trabalho. Ela também recebe o benefício previdenciário, que é o salário maternidade, por pelo menos 120 dias. Nós temos algumas situações em que as empresas estão inseridas no programa Empresa Cidadã, e que ela fica, né, em licença maternidade durante 180 dias, e a mulher também, gente, ela acaba sendo responsável pela amamentação dos filhos. E aqui é importante trazer um dado, né, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que traz, então, a recomendação de aleitamento materno durante os 6 primeiros meses de vida, aleitamento materno exclusivo, e que a amamentação tem que ser feita até os 2 anos ou mais da criança, né? E além disso, né, desse período de gestação, além disso, desse período de amamentação, a mulher acaba, né, se dedicando bastante aos filhos nessa primeira infância. Quando eu falo em primeira infância, eu estou dizendo até os 6 anos de vida dessa criança, e isso acaba impactando muito na sua vida profissional e no seu acúmulo de funções. Até falar um pouquinho aqui da minha carreira, né, eu tenho 2 filhas, e eu falo que o meu ingresso no mestrado, o meu ingresso no doutorado, eles foram marcados, estou grávida, não estou grávida, já passou o período. A mulher acaba tendo, né, essas problemáticas, né, durante a sua vida profissional, né. E, então, em razão dessa questão social e dessa questão biológica, nós temos, né, a diferenciação dos benefícios previdenciários em questão de idade, de tempo. E também, além disso, né, nós não temos somente isso, dessa problemática, nós temos ainda a problemática da desigualdade social e histórica entre homens e mulheres, desde lá da época da Revolução Industrial, que nós tínhamos, então, mulheres e crianças sendo contratadas com salários menores, porque isso acabava gerando mais lucro aos proprietários das fábricas, né? E as profissões, então, exercidas pelas mulheres tinham características próprias. Muitas vezes essas atividades eram vinculadas a atividades domésticas, então, atividade de educação, saúde, assistência social, e criava aquela ideia, né, de profissão de mulher, né? E cabia aos homens as atividades agrícolas e as atividades industriais. Então, a gente teve aquele estigma, né, de profissão de homem e profissão de mulher, que, consequentemente, trouxe a desigualdade de gênero e de salários.
seria maravilhoso, né, se essa reflexão aqui de diferença salarial em razão do gênero e colocação dessa mulher no mercado de trabalho fosse coisas do passado, ali da época da Revolução Industrial, né, mas nós temos, né, hoje ainda essa realidade muito injusta com a mulher. Inclusive, dados recentes desse período aqui da pandemia, né, do Covid-19, nós tivemos um impacto muito negativo no mercado de trabalho brasileiro, principalmente com relação às mulheres. Em razão desse acúmulo das funções das mulheres, né, das crianças não estarem na escola e a mulher ter que trabalhar, muitas mulheres saíram do mercado de trabalho, né, teve uma queda de praticamente 50% do nível da queda, né, da participação da mulher no mercado de trabalho, e se a gente comparar com a queda do homem foi bem melhor, né, então, bem menor. Então, a gente tem uma problemática aí com relação à desigualdade de gênero entre homem e mulher, que acaba, então, impactando no benefício previdenciário. Inclusive, né, esse impacto é a razão pela qual nós temos a diferenciação de critérios etários entre homens e mulheres. Então, só para vocês terem uma noção disso que eu estou dizendo, né? Com a reforma da Previdência, a emenda número 103, a aposentadoria por idade da mulher é concedida aos 62 anos de idade, e para o homem é concedida aos 65 anos de idade. E não é somente esse critério diferenciado que nós temos, a gente vai falar daqui a pouquinho de outros critérios, mas já mostra, né, esse impacto que vem lá desde o mercado de trabalho até o momento da aposentadoria. Inclusive, tem dados oficiais da Previdência Social que mostram, né, que os benefícios previdenciários, em sua maioria, são concedidos aos homens. Há somente uma inversão disso quando a gente fala em pensão por morte, que na pensão por morte, 85% dos beneficiários são mulheres, o que demonstra, né, que os homens que estão inseridos no mercado de trabalho e as mulheres acabam se dedicando mais às atividades domésticas e, em razão disso, elas acabam não possuindo qualidade de segurado para que ela possa, então, receber o benefício previdenciário, né? Então, primeiro eu trouxe aqui, né, essa problemática em razão da desigualdade de gênero entre homem e mulher, porque eu quero entrar num assunto que eu acho muito interessante, que é a questão dos direitos previdenciários dos transexuais. Entrar nessa problemática. Eu fiz essa distinção de gênero entre homem e mulher, a fim de que vocês entendam, né, que há critérios diferenciados para a concessão das aposentadorias entre homem e mulher. E o problema que vem agora, né, como que ficaria, então, a questão da aposentadoria dos transexuais, né? E antes de eu falar da aposentadoria dos transexuais, eu queria trazer alguns dados importantes, né, sobre a inserção do transexual no mercado de trabalho. Por que eu falo primeiro de mercado de trabalho, para que depois eu possa falar, então, de aposentadoria? Porque a gente tem lá o artigo 193 da Constituição Federal, que fala que a ordem social tem como base o primado do trabalho. Quando a gente pega, né, o esqueleto ali de como que vai funcionar a Previdência Social, primeiro eu tenho contribuição, então primeiro eu tenho recolhimento de contribuição social, para que depois eu possa ter a concessão de benefícios previdenciários. E eu só tenho recolhimento se eu tiver trabalho. Quem vai contribuir para a Previdência Social? É aquele que está trabalhando. Então, por isso que a gente precisa primeiro analisar aqui, né, qual que é a questão, como que é a inserção do transexual no mercado de trabalho, né? E eu trago para vocês, né, nós temos a Convenção 111 da OIT, que proíbe, né, a discriminação em matéria de emprego e ocupação em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero, que inclusive, né, nós temos que ter ações afirmativas a fim de que se busque condições de trabalho justas e favoráveis, independentemente, né, da orientação sexual ou da identidade de gênero.
E eu fiz recentemente uma pesquisa acerca da inserção do transexual no mercado de trabalho, e, evidentemente, esse grupo, né, então os transexuais acabam não tendo políticas públicas necessárias para a sua proteção. E cito aqui para vocês um artigo que eu pesquisei, depois eu posso até passar para vocês, que se chama Transsexuais, Transpondo Barreiras no Mercado de Trabalho em São Paulo. É um artigo muito bacana, que mostra a dificuldade e a desproteção em relação aos transexuais, com relação ao mercado de trabalho. E essa discriminação é tão grande, né, que não há nem ao menos dados oficiais sobre a admissão desses transexuais em empregos. O que se tem nas pesquisas realizadas são somente estimativas de empregos informais. E, infelizmente, né, esses empregos informais, na sua maioria, estão aliados à prostituição. Né? Esse artigo que eu mencionei para vocês estima que em torno de 90% das mulheres travestis e transexuais se prostituam, muito embora não tenha esses dados oficiais, né, que demonstram que a prostituição acaba sendo a fonte de renda para quem não conseguiu conquistar outros espaços, né? E aí a gente precisa saber qual que é o problema dessa inserção do transexual no mercado de trabalho, né? E uma das consequências dessa falta de emprego informal dos transexuais é a questão da evasão escolar. Porque qual que é a questão aqui da evasão escolar, né? A questão não é que eles não têm acesso. Penso que a professora travou aqui. É só comigo? Isso que eu ia falar, Caio. Para mim também travou. Vamos ver se Priscila consegue voltar aqui. É sua educação. Voltou agora, voltou, né? Voltou. Caiu. Desculpa, caiu a conexão aqui. Obrigada por avisar. Eu acho que a última coisa que a gente ouviu é a hora que eu estava começando a falar do mercado de trabalho. Tá bom. Então, nossa, faz tempo, então, no mercado, do artigo, vocês ouviram, né, do transexual, do artigo do... Isso. Tá bom. Dos 90%, vinculado normalmente à questão da prostituição. Tá ótimo. Então, eu estava dizendo, né, da questão da evasão escolar, né, uma das consequências dessa falta de emprego formal a esses transexuais é a questão da evasão escolar. Em razão da discriminação que ele acaba sofrendo, e não é que não há acesso à educação. Até tem acesso à educação, mas a dificuldade está na permanência da escola, principalmente quando começa a performar a sua identidade de gênero, né? Então, os transexuais acabam se evadindo da escola e, consequentemente, eles acabam não tendo a devida qualificação profissional, e essa falta de qualificação profissional acaba atingindo diretamente a concretização dos direitos sociais, aqueles direitos sociais previstos, então, no artigo 6º da Constituição Federal, principalmente com relação ao trabalho. E aí, que tal o problema, né? Sem trabalho, os transexuais também são afastados de um outro direito social, que é a proteção da Previdência Social, que nós temos, então, a ordem social, que tem como base o primado do trabalho. E ainda que aqueles transexuais, ainda que superaram essa barreira da discriminação sofrida na educação, né, aqueles que conseguiram, então, manter-se empregados, conseguiram se inserir no emprego formal, eles acabam criando um outro óbice, né, para a concretização da vida digna. É a questão dos impactos que essa transexualidade trazer para a concessão dos benefícios previdenciários. E aí é que a gente já entra na ideia dos benefícios previdenciários, né? Nós vimos, então, que nós temos a Previdência Social, que essa Previdência Social, ela tem a característica, lá do artigo 201 da Constituição, de ser de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e
o artigo 201, ele tem como base da proteção aos riscos sociais, que eu trouxe para vocês, que pode ser uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente, a questão da idade avançada. E a emenda constitucional, a emenda número 103, que vou chamar aqui da reforma da Previdência, ela alterou diversos requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários, alterou diversos requisitos com relação aos benefícios, alterou vários requisitos para a concessão do benefício previdenciário, e principalmente por um benefício que até então era chamado de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, que passou a ser denominado de aposentadoria programada. A ideia inicial na PEC, nessa proposta da emenda constitucional, era de equiparar a idade do homem e da mulher, porque trazia, né, a questão da igualdade, dos direitos iguais, enfim. Mas não conseguiu passar, até por aqueles argumentos que eu trouxe para vocês, por causa das questões históricas e biológicas aliadas à mulher, né? E eles quiseram mudar também, dizendo que houve um aumento da expectativa de vida dos brasileiros, principalmente da questão das mulheres, que houve um aumento da expectativa das mulheres, houve um aumento da inserção dessa mulher no mercado de trabalho, mas a gente sabe, né, que a realidade não é bem assim, né, com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho, que ainda a gente acaba tendo muita desigualdade. Então, hoje, como eu já mencionei para vocês, a regra para essa aposentadoria programada é que o homem tenha 65 anos de idade e a mulher tenha 62 anos de idade, observado um tempo mínimo de contribuição, né? E como não teve ainda nenhuma legislação infraconstitucional disciplinando qual que é esse tempo mínimo de contribuição, a emenda constitucional disse, então, que para o homem é de 20 anos e para a mulher de 15 anos de contribuição. Então, vejam que nós temos requisitos diferenciados entre homem e mulher com relação à idade e com relação ao tempo de contribuição, que para a mulher, então, é menor. E além disso, né, gente, a emenda constitucional, essa reforma da Previdência, ela ampliou ainda a questão da utilização do gênero para os critérios de concessão de benefício previdenciário. E trouxe aqui critérios diferenciados em razão do gênero no cálculo do valor do benefício previdenciário. Então, hoje nós temos a aposentadoria programada, que é essa aposentadoria que leva em consideração o tempo de contribuição mais a idade. Nós temos a aposentadoria especial, que são aquelas atividades em que o segurado está exposto a condições agressivas à saúde. E nós temos também a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era denominada de aposentadoria por invalidez. Para todos esses benefícios, gente, que eu trouxe aqui, o cálculo do benefício vai ser o mesmo, né? Vai ser feita uma média dos salários de contribuição desde a data que o segurado se inseriu na Previdência Social, vai ser feita uma média aritmética, e o valor do benefício, ele vai corresponder a 60% da média aritmética, e vai ter 2 pontos, acréscimo de 2 pontos percentuais. Olha só, aqui a gente tem uma distinção de gênero. Vai ter acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder 20 anos de contribuição para os homens, e 15 anos de contribuição se mulher. Então, veja que a mulher, a partir dos 15 anos de contribuição, ela já vai ter esse acréscimo de 2%. E o homem, só a partir dos 20 anos de contribuição que ele vai ter acréscimo de 2%. Nós temos um outro benefício também, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, que não teve a alteração com a reforma da Previdência, mas que também faz diferenciação de gênero para sua concessão, né? A gente tem, de acordo com o grau de deficiência, de acordo com o tempo de contribuição, vai ser diferente para o homem e para a mulher. Então, vejam, né? A gente tem aqui o gênero como decisivo para a concessão das aposentadorias dentro do regime de previdência social. E a razão para essa questão, para esses critérios diferenciados, é que nós temos ainda a desigualdade material entre homem e mulher. Muito embora a gente saiba que
existam políticas públicas para que sejam amenizadas, mas ainda essa desigualdade não foi erradicada. E, assim, caso nós tivéssemos, né, igualdade de fato entre homens e mulheres, não teria nem por que a gente entrar nessa discussão de gênero para a concessão das aposentadorias dos transexuais. Não teria nem por que a gente discutir isso, né, porque ia ser irrelevante o gênero da pessoa para a concessão do benefício. Porém, né, a gente precisa discutir, porque ainda há a distinção, né, entre homem e mulher, e também há um agravante aqui quando nós falamos dos transexuais, é a discriminação que ele sofre no mercado de trabalho, que, por si só, essa discriminação acaba gerando o afastamento e a desproteção previdenciária, né? Sem trabalho, gente, não há proteção social. E aí, como que faz, né? Como que vai funcionar essa aposentadoria do transexual, uma vez, né, que há distinção entre homem e mulher, né? A distinção entre homem e mulher. E aqui nós temos 2 posicionamentos com relação aos critérios que serão utilizados para a concessão dessa aposentadoria. Primeiro, aqui, como é um grupo de pesquisa, né, que discute muito essa questão da sexualidade, né, acredito que aqui estou falando com pessoas que têm conhecimento da ação civil pública, da cirurgia de transgenitização, que não precisa, então, fazer a cirurgia para que consiga alterar, né, até fazer o uso do seu, do seu nome social, enfim. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, né, existe um sistema do INSS chamado CNIS, que é Cadastro Nacional de Informação Social. Então, o primeiro ponto é que pode ser utilizado o nome social desse cadastro. Eu posso pleitear a alteração e fazer constar o nome de acordo com o meu gênero. E olha só as problemáticas que surgem aqui, as 2 correntes. Eu vou falar primeiro a corrente que eu não concordo, tá? E depois eu falo a corrente que eu concordo. A primeira corrente aqui, até... Travou novamente, eu acho, né? Travou. Não, sacanagem, travou bem na hora que ela ia falar quais eram as correntes. Parece que é um... Aqui, né? Se alguém discordar de ideia... Ah, e acho que ela voltou. Priscila, tá gerando uma emoção aqui, né? Quando você vai falar... Gerando emoção, vamos lá, desculpa, gente, olha só. Travou nas cenas dos próximos capítulos aqui. Exatamente, olha só. Então, a gente tem 2 correntes, já falo para vocês, já adianto que essa corrente eu não concordo. Olha o que eles falam. E assim, você pega os textos das pessoas que falam isso, né, e aí me causa um pouco mais de indignação, porque eles usam expressões assim, olha, vai fazer o seguinte, então, eu vou falar a expressão que eles colocam no texto, tá, gente, não é o que eu concordo. Eles falam assim, bom, enquanto o segurado era homem, o tempo de contribuição vai ser proporcional à contribuição do homem. Quando ele vira mulher, o texto fala dessa forma, gente, quando vira mulher, né, quando vira mulher, então o tempo vai ser proporcional ao tempo de contribuição de mulher. E tem vários artigos que falam isso, né? Usam esses critérios, e não há nada na legislação falando a respeito. Mas eles dizem, olha, é um problema, uma questão social, existe, então, transexual, e a gente tem que criar, então, os critérios. Então, vamos criar fatores de conversão. Então, a lógica deles é o seguinte, olha, eu vou pegar o tempo que a pessoa era homem, depois que ela passou a ser mulher, eu vou converter esse tempo, criar ali uma regrinha de 3 e vou conceder o benefício. Primeiro ponto que eu discordo totalmente, né, dessa teoria é que a pessoa não era e virou, gente. A pessoa sempre foi. Primeiro ponto é esse, né? A primeira questão é essa, né? E eu vejo, né? Eu li os artigos disso e a pessoa usa lá a expressão virou, falo, meu Deus do céu, né? Quem conhece um pouco dessa questão de gênero deve ler isso aqui e ficar, né, totalmente chocado e totalmente inconformado com a questão da falta de técnica e a falta de conhecimento dos conceitos, né, da questão da transexualidade. E eles justificam, né, isso, dizendo que existe um princípio da Previdência Social, ou também chamado de regra, que a regra
é o princípio da precedência do custeio, ou regra da contrapartida, em que diz que nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. E o que eu acho absurdo também, eles argumentarem nesse sentido. Por que eu acho absurdo? Porque a gente não está criando, majorando ou estendendo nenhum benefício. A gente tem um benefício previdenciário, que é devido com 35 anos se homem, 30 anos se mulher, e ponto, né? Eu não estou criando nenhum requisito, eu estou apenas concedendo o benefício previdenciário de acordo com o gênero que a pessoa se identifica. Então, discordo totalmente dessa corrente. E temos uma outra corrente, que essa sim, eu concordo com ela, que diz o seguinte, que não há nenhuma ofensa nessa regra da contrapartida, nesse princípio da precedência do custeio, uma vez que o benefício previdenciário, ele vai ser concedido a partir do momento que surgir o fato gerador. O que é o fato gerador do benefício? Então, numa aposentadoria por tempo de contribuição, é o momento que a pessoa implementou a idade, o tempo de contribuição. Aposentadoria por idade, a partir do momento que a pessoa implementou a idade. Então, o fato gerador vai acontecer naquele momento. Eu vou verificar as condições naquele momento, então, qual que é o gênero que a pessoa se identifica e vou aplicar, né, essas regras. A Gabriela falou assim, é como se criasse um terceiro requisito, exatamente, uma regra diferenciada para quem é transexual. A gente cria mais uma discriminação, né, a partir do momento que eu crio esses critérios diferenciados. Então, no meu ponto de vista, né, aliás, tem um artigo muito bacana, um livro muito bacana, depois eu mostro para vocês aqui, eu acho que ele tá, não, deixa eu ver se tá aqui esse. Não, depois eu mostro, acho que tá lá na outra mesa, que fala sobre a questão dos transexuais, das aposentadorias dos transexuais, que fala justamente isso, que é o que eu penso também, que eu tenho que considerar a aposentadoria de acordo com o gênero que a pessoa se identifica naquele momento. Aí dizem, mas isso vai gerar algumas situações, olha, onde já se viu, às vezes pode ser que tenha um homem, e para ele se aposentar mais cedo, ele vai se identificar como mulher. Gente, a gente sabe que jamais, né, isso vai acontecer, né, pensar não ter a boa-fé presumida, né, falar que a questão da má-fé. Eu acho absurdo, gente, absurdo mesmo esse posicionamento, né, dessa primeira corrente que eu trouxe aqui para vocês, e concordo aqui super com essa segunda corrente, enfim, eu tenho que, no meu ponto de vista, então, a aposentadoria dos transexuais vai ser de acordo com o gênero que ele se identifica, ponto final, me identifico como gênero feminino, gênero masculino, enfim, ponto final, a aposentadoria vai ser concedida dessa forma. E veja, né, que a gente tem aqui a questão dessas aposentadorias programadas. Exatamente, Roberto, é isso mesmo, de criar uma categoria sui generis com relação aos transexuais, né? É bem isso, né, que a ideia, né, de virar, né, a palavra virou homem, né, virou mulher, né, totalmente uma tentativa de criar uma outra categoria para essas pessoas, né? E tem um pedido, né, de aposentadoria, aí que eu acho engraçado, né, que quando as pessoas também têm que ser razoáveis no que elas defendem, né, porque tem um caso, né, de um homem trans, que foi pleitear aposentadoria, e aqui em São Paulo, né, ele era servidor público do estado de São Paulo, e o argumento foi, bom, ele é um homem trans, então o tempo de contribuição tem que ser de homem. E esse homem trans está dizendo que não, que ele biologicamente ele é mulher. Então você tem que criar um critério justo e, enfim, né, seguir nesse posicionamento até o final, né. Então aqui a Gabriela, então, para a mulher trans, reduz o tempo de contribuição, de acordo com a segunda corrente que você falou, e para o homem trans aumentaria, exatamente, de acordo com o gênero que a pessoa se identifica, né? Ônus e bônus, você tem que trazer aqui uma corrente justa.
Pedro, me perguntaram isso semana passada dos não binários, né? Que não se identifica com nenhum dos gêneros. Olha, não vi nada escrito a esse respeito. Inclusive foi deixa eu só um minutinho, gente, peraí que passei bateria. Eu estava falando sobre isso, né? Eu estava dando uma aula sobre isso e a minha estagiária só ouvindo, né? E ela me fez essa pergunta, e os não binários, né? Como que eles se identificam? Eu falei, olha, não vi nada escrito a esse respeito, né, com relação aos não binários, e o maior problema disso tudo, o que nós temos, então, com relação o maior problema disso tudo, é que ainda existe a desigualdade de gênero, porque a partir do momento que não existia a desigualdade de gênero, nós vamos ter a concessão da aposentadoria com o mesmo tempo de contribuição e mesma idade para todos, né? Mesma idade, mesmo tempo de contribuição para todos. E no caso dos não binários, penso que nesse caso tem que aplicar a regra mais benéfica aqui para o segurado, então, que seria o tempo de contribuição menor, né? O tempo de contribuição menor. Então, vejam, né, como a gente tem essa problemática aqui, né, na concessão dos benefícios previdenciários, e toda a problemática de ter essa diferenciação aqui de gênero é em razão da falta ainda de igualdade entre homens e mulheres, né? E isso também acaba repercutindo na questão, outra questão que acaba repercutindo é a pensão por morte. A Gabriele colocou aqui, né, da questão da violência, que reduz a expectativa de vida de muitas pessoas trans, sem dúvida alguma, acaba reduzindo. Aliás, gente, se a gente for fazer uma pesquisa, né, de aposentadorias, por que a gente acaba não discutindo a aposentadoria dos transexuais? Porque as pessoas não chegam nessa idade, é isso. As pessoas não chegam nessa idade. A gente fala, né, a gente está falando aqui de algo que, enfim, uma vez eu estava conversando com uma professora, eu falei, eu tô escrevendo um artigo sobre isso, ela fez assim, mas por que você está falando sobre isso? Eles não chegam nessa idade, eles nunca vão se aposentar por idade, eles nunca vão se aposentar por tempo de contribuição. Eu falei, olha, espero que um dia isso aconteça, né? Mas também, quando a gente fala da proteção social, a gente está dizendo de outros benefícios que traz aqui a questão da incapacidade. A gente tem, então, o auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. A gente ainda tem a questão da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, que esses transexuais têm direito também, e para o cálculo desse benefício também leva em consideração o gênero. Mas, sem sombra de dúvida, né, a gente tem muito a questão da violência. Nós temos um outro benefício previdenciário, né, que é a questão da pensão por morte, que o professor Leandro comentou, né, um tema que eu pesquiso bastante, tem um livro sobre isso, né, e a questão do benefício de pensão por morte, o direito previdenciário aqui, ele foi até que pioneiro nesse assunto. Lá em 2006, 2007, teve uma ação civil pública lá de Porto Alegre, que eu posso trazer aqui para vocês, né, depois também o número, e essa ação civil pública, o que discutia, né, o INSS, ele não reconhecia a união homoafetiva como união estável para fins, ele não considerava a união homoafetiva como companheiros para fins de concessão do benefício de pensão por morte. Essa ação civil pública, em 2007, então, reconheceu a união homoafetiva para fins de concessão do benefício de pensão por morte, né? Então, falo que o direito previdenciário foi pioneiro nessa questão, né? Porque foi somente depois que o STF, né, reconheceu a união homoafetiva, deu todos os efeitos dessa união estável. Antes de eu continuar aqui falando da pensão por morte, só para a gente não perder aqui o que a gente estava falando dos transexuais, Caio, nesse caso, se é pacífico na prática a concessão dos benefícios previdenciários devidos às pessoas transgêneras, de acordo com as suas respectivas identificações de gênero? Não é pacífico isso. Aliás, são pouquíssimos os casos que nós temos, né, de concessão da aposentadoria. A gente tem, assim, um caso que trouxe a esse conhecimento, que é esse caso do regime próprio de previdência, mas nem se discute isso na prática, na concessão do benefício, porque essas pessoas não chegam
até a essa idade. Silvana, daqui a pouquinho eu falo da licença maternidade, só vou terminar de falar aqui da pensão por morte. Então, na pensão por morte, o direito previdenciário foi pioneiro nesse sentido. E olha só o que o direito previdenciário fazia no início, né? Aí o INSS começou a reconhecer a união homoafetiva para fins de concessão de benefícios previdenciários, mas eles faziam uma distinção. Para os companheiros, então, heteroafetivos, eles não exigiam prova da dependência econômica. Eles exigiam somente prova da condição de dependente. Então, precisava tão somente comprovar que vivia em união estável. E, por outro lado, né, para os companheiros homoafetivos, eles exigiam a documentação da prova da dependência econômica. Então, eles criavam, né, também requisitos diferenciados por ser companheiros homoafetivos ou não. Mas isso já está pacificado, né, os companheiros, as uniões homoafetivas geram direito ao benefício de pensão por morte, né, entra na classe de dependente de primeiro grau, que a gente chama, que então tem os mesmos requisitos do cônjuge e companheiros heteroafetivos. Inclusive tem um tema, gente, que está para ser julgado no STF, que é o tema 529, que está se discutindo o seguinte: se pode ser reconhecida concomitantemente uma união estável heteroafetiva e uma união estável homoafetiva e receber concomitantemente o benefício de pensão por morte. Se pode ratear, então, esse benefício de pensão por morte. Está se discutindo isso. Tem um outro tema, o 526, que se discute se o concubinato impuro de longa duração gera efeitos previdenciários para fins de pensão por morte, e esse que está discutindo se pode, então, concomitantemente ter uma união heteroafetiva e uma união homoafetiva. Um outro assunto que tem também com relação à pensão por morte, né, a questão do poliamor, como que ficaria essa questão do poliamor para os benefícios previdenciários, para o benefício de pensão por morte, e penso aqui que é totalmente possível a concessão do benefício de pensão por morte, porque se em algumas situações tem a proteção previdenciária no concubinato impuro de longa duração, em que uma das partes não tem o consentimento, por que não no poliamor conceder o benefício para todos aqueles dependentes sobreviventes, né? Então, é algo também que vai ser levado à discussão judicial. E, aproveitando aqui que a Silvana perguntou sobre a licença maternidade, né? A licença maternidade, gente, então, nós temos a licença maternidade. Tem dois fatos geradores aqui para a licença maternidade. A gente tem o parto, então aqui, que é devido às mães biológicas. Então, as mães biológicas têm direito a receber o benefício de salário maternidade por 120 dias, e os pais adotivos, tanto homem quanto mulher, têm direito também a receber o salário maternidade durante 120 dias, tá? Com relação, vamos falar primeiro aqui a questão da adoção. Com relação à adoção, independentemente se é uma mulher adotando sozinha, se é um homem adotando sozinha, ou se são dois homens adotando uma criança, ou duas mulheres adotando uma criança, nesse caso, somente um dos pais que poderá receber o benefício de salário maternidade. Somente um dos pais que poderá receber o benefício de salário maternidade, que vai ser um benefício de 120 dias. Porém, se nós estivermos diante da maternidade surgida biologicamente pelo parto, e tivermos de um outro lado a adoção, ambos poderão receber o benefício de salário maternidade, e esse benefício vai ser pago durante 120 dias. E aqui nós temos, mais uma vez, um problema com relação a gênero. Por que eu falo que a gente tem esse problema com relação a gênero? Porque essa conquista dos pais adotivos terem direito ao benefício de salário maternidade é recente também, que até então o salário maternidade era devido somente à mulher. Se a gente pegar outros países, trago como exemplo para vocês a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, mesmo no caso da maternidade biológica, pode escolher, o homem pode escolher receber o benefício de salário maternidade e a mulher ficar no mercado de trabalho, ou a mulher
receber o salário maternidade e o homem ficar no mercado de trabalho? Porque, de fato, existe a igualdade de gêneros. E muitas vezes, né, é melhor para a mulher permanecer no trabalho e o homem se afastar, né? Mas nós temos aqui ainda essa distinção. Tivemos uma conquista, vamos falar nessa conquista, né? Mas ainda é uma conquista que não é plena e a gente acaba tendo, então, essas problemáticas aqui referente ao gênero. E um outro assunto, tudo bem, Silvana? Vão perguntando aqui. Um outro assunto. Gente, é tanta coisa, assim, eu estou trazendo aqui pitadas mesmo para vocês, porque a gente não está se aprofundando muito, que eu quero tentar falar tudo para vocês aqui, da questão de gênero no direito previdenciário, né? Então, Lucas, sim, se um casal homoafetivo tiver um filho gerado por barriga de aluguel, vai ter direito ao salário maternidade, sim, vai ter direito. E aí aqui a gente vai ter, né, o fato gerador dessa mãe, que teve a mulher que gerou essa criança, que vai ser a questão biológica, ela vai ter direito ao salário maternidade, e eles também vão ter, um deles, né, não é o casal, não são os dois que vão ter direito a receber o benefício, um deles vai ter direito de receber o salário maternidade, tá? E um outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês aqui, né, é a questão da violência doméstica, da vítima, então, aqui, da mulher vítima de violência doméstica, e trazer um pouquinho a questão da Lei Maria da Penha para a nossa discussão, que, inclusive, também aqui tem a questão dos transexuais, né, da mulher trans, que tem também a proteção dessa Lei Maria da Penha. E lá na Lei Maria da Penha, no artigo 9º da Lei Maria da Penha, nós temos como objetivo de preservar a integridade, física e psicológica dessa mulher vítima de violência doméstica. Há uma medida protetiva em que o juiz pode assegurar a manutenção do vínculo trabalhista dessa mulher. Então, durante 6 meses, ela vai poder se afastar do seu trabalho, e para ter toda essa proteção, né, em razão de ela ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar. Aí a primeira questão que se tem aqui, né, para essa mulher, então, que foi vítima de violência doméstica, qual seria o juízo competente, porque lá o artigo 9º ele fala, o juiz pode assegurar a manutenção do vínculo de emprego dessa mulher. A primeira questão aqui que a gente tem é qual seria, então, o juízo competente para determinar esse afastamento, né? E, inclusive, isso foi matéria de um recurso especial que trouxe o conflito de competência, o STJ se pronunciou, então, porque a discussão era qual que vai ser, então, o juízo competente para julgar isso. O juízo competente é o juízo de violência doméstica, o juizado de violência doméstica, ou vai ser do juízo da Justiça do Trabalho, porque o artigo 114 lá da Constituição, ela traz qual que é a competência da Justiça do Trabalho. Então, primeiro ponto que se discutiu era quem que vai ser o juízo competente para dirimir essa questão, né? O STJ entendeu que o juízo competente é a vara ao juizado de violência doméstica, porque muito embora esse afastamento cause um efeito no contrato de trabalho, não é uma relação, o conflito não está dentro da relação de trabalho. Ele vai só gerar efeito, mas o conflito não está dentro da relação de trabalho, então não seria de competência da Justiça do Trabalho dirimir, né, esse conflito. Seria, então, do juizado de violência doméstica. Tudo bem, gente, é do juizado de violência doméstica, então a mulher pode se afastar por 6 meses do trabalho. Mas olha o problema que a gente tem aqui. Tá, a mulher vai se afastar por 6 meses do mercado de trabalho. E o que ela vai fazer? Porque muitas vezes a mulher depende financeiramente do agressor. A gente tem muitas situações dessas. Muitas vezes a mulher acaba trabalhando, mas ela depende financeiramente do seu agressor. Se ela se afasta e não recebe salário,
ela vai continuar naquele ciclo ali de violência, ela vai continuar naquele ciclo de violência, uma vez que ela depende economicamente do seu agressor, né, e ela depende também daquele salário que ela recebe no emprego. Por outro lado, se a gente disser que a empresa vai ter que continuar pagando o salário dessa mulher durante esse afastamento dela, gente, o que vai acontecer, né? As mulheres já sofrem uma discriminação muito grande no mercado de trabalho, e se o empregador souber que, se o empregador for responsável, então, para o pagamento desse período de afastamento, né, vai ser um encargo maior para o empregador, e ele vai, então, quando ela voltar desse afastamento, tenho certeza que essa mulher vai ser dispensada, né, imediatamente do seu emprego, né. Então, qual que é a saída, né, que a gente pode ter aqui, né? Qual a saída que a gente pode ter aqui? Muito embora a Lei Maria da Penha, ela não seja direta nesse ponto, ela traz que a responsabilidade por essa mulher que é vítima de violência doméstica durante esse período de suspensão, que seria da assistência social, né? Eu vejo aqui como se aplicar perfeitamente, a Previdência Social e usar a reforma da Previdência, que a gente trouxe aqui vários pontos negativos da reforma da Previdência, mas usar a reforma da Previdência de forma positiva. Por que eu falo isso? A reforma da Previdência, ela excluiu o risco doença e invalidez, ela mudou a nomenclatura, ela não fala mais em doença e invalidez, e ela usa o termo incapacidade temporária ou incapacidade permanente para o trabalho. Então, quando fala em incapacidade, a gente não pode ver incapacidade somente do ponto de vista médico. A gente tem que trazer aqui um conceito moderno de incapacidade e pensar na incapacidade social. Essa mulher está incapacitada para exercer as suas atividades em razão da violência doméstica que ela está sofrendo em âmbito doméstico. Então, se ela está incapacitada para o trabalho, e se ela é uma segurada da Previdência Social, ela tem, então, que ter direito a um benefício previdenciário. E qual benefício poderia ser esse, né? Esse benefício previdenciário poderia ser o auxílio por incapacidade temporária, que antigamente era chamado de auxílio-doença. Veja que até o nome da nomenclatura, a nomenclatura do benefício modificou. Antes eu falava em auxílio-doença, e agora, até com a reforma da Previdência, teve o decreto que regulamentou, e ele muda a nomenclatura. Então, nós estamos falando em incapacidade social. Vejam que aqui a gente resolve dois problemas em um só. A gente traz a proteção social para essa mulher, ela pode se afastar do trabalho por 6 meses, e ainda assim ter direito a receber um benefício previdenciário, então ela tem uma renda, e por outro lado, eu não tenho a responsabilidade do empregador fazer o pagamento dos salários durante esse período. E nesse recurso especial que eu comentei aqui com vocês, do STJ, que a discussão desse recurso era só saber quem tinha a competência, mas o STJ, ele sinalizou a esse respeito que deveria ser concedido, então, um benefício previdenciário a essa mulher, deveria ser concedido um auxílio, então, por incapacidade temporária a essa mulher. Mas, claro, gente, que isso na prática, né, não pensem vocês que essa mulher vítima de violência doméstica vai chegar lá no INSS e dizer, olha, estou sendo vítima de violência doméstica e eu quero receber o benefício previdenciário. Não vai acontecer dessa forma, né? A mulher vai ter mais uma barreira aqui, né? Ela vai ter que transpor mais uma barreira. Por quê? Primeira coisa que ela vai ter que fazer é pedir essa medida protetiva, e com essa decisão dessa medida, que ela vai poder se afastar do emprego por 6 meses, ela vai ter que entrar com um pedido no INSS. O INSS vai negar esse benefício, porque ele vai dizer que ela não está doente, ele vai dizer isso, olha, você não está doente, você não vai ter direito a esse benefício. E aí, com essa negativa,
ela vai ter que ingressar, então, com uma ação judicial, pleiteando esse benefício por incapacidade. Pensem, né, quanto tempo isso vai demorar, e será, né, que essa mulher vai conseguir esperar tanto tempo para ela se afastar desse ambiente agressivo que ela está vivendo, né? E a solução, né, nessa concessão de benefício previdenciário, então essa mulher vítima de violência doméstica, é que esse benefício previdenciário, ele acaba sendo, então, um substituto da renda dessa mulher. E a partir do momento que ela tem essa substituição da renda, ela vai ter condições, então, de procurar atendimento médico, atendimento psicológico, porque para que assim ela possa ser retirada imediatamente daquele ambiente agressivo que ela estava, né? E somente a partir daí que ela vai ter, né, o respeito, ela vai ter a igualdade de gênero e, consequentemente, atingir, né, a questão da dignidade da pessoa humana. E toda essa questão aqui que nós estamos falando, né, da violência doméstica aqui, da mulher, penso totalmente cabível também a questão dos transexuais. Então, se nós estivermos diante de uma mulher trans, por que não, né, ter também essa proteção previdenciária? Esse é um dos... aqui eu trouxe o benefício por incapacidade dessas mulheres vítimas de violência doméstica, mas a gente também tem outros benefícios que a gente pode trazer aqui. Então, muitas vezes essa violência doméstica, ela vai poder causar, então, problemas psiquiátricos ou até mesmo problemas físicos, que pode aí sim gerar um benefício por incapacidade em razão de uma doença. Muitas vezes esse benefício essa violência causa a morte, causando a morte, os dependentes dessa mulher vítima de violência doméstica, então que morreu, vai ter direito de receber o benefício de pensão por morte. E vamos pensar para o outro lado, né? Esse agressor, caso ele seja preso e ele seja segurado da Previdência Social, essa mulher vítima de violência doméstica, ela vai poder receber o benefício de auxílio-reclusão. Ela pode receber o benefício de auxílio-reclusão. Então, veja, né, que nós temos vários pontos em que a gente discute a questão de gênero aqui no direito previdenciário. A gente pode falar aqui da mulher, a gente pode falar dos transexuais, a gente pode falar dos companheiros homoafetivos, e que mostra também aqui no direito previdenciário que ainda existe uma discriminação muito grande, uma desigualdade muito grande, né, e que, claro, a gente precisa falar, a gente precisa discutir sobre, né, precisa levantar esses pontos, ainda que, quando eu falo da aposentadoria do transexual, por exemplo, ainda que falem que eu estou dizendo sobre algo que nunca vai acontecer, né, eu espero que um dia aconteça muito, que a gente tenha muita discussão sobre aposentadorias dos transexuais, mas espero ainda um dia que a gente não precise discutir a questão de critérios diferenciados, que a gente tenha, de fato, critérios iguais entre homens e mulheres, e aí vai ter para homem, mulher, trans, enfim, qualquer gênero, né, a gente vai ter os mesmos requisitos para os benefícios previdenciários. Então, eu me coloco agora à disposição aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Eu tentei aqui fazer um resumão, gente, é um resumão, eu poderia me aprofundar muito em todos os temas, mas eu quis fazer um resumão para tentar trazer um aspecto bem geral, né, sobre direito previdenciário e sexualidade, viu? Então, agradeço mais uma vez o convite, né, professor Leandro, né, essa oportunidade de falar, e eu gosto muito, sabe, de falar sobre direito previdenciário, para pessoas que não estudam direito previdenciário, estudam outras áreas, né, porque tem total, a interlocução, a gente não consegue estudar nada em separado, a gente sempre precisa estudar esse conjunto. Então, agradeço aqui, estou lendo as mensagens, muito obrigada, pessoal, obrigada mesmo, viu? Professora Priscila, fantástica essa apresentação. Eu que não gosto de direito previdenciário, estou encantado, foi uma didática excelente, parabéns mesmo. Obrigada, viu? E antes aqui da gente iniciar as perguntas, eu não sei se é interessante, professora, a gente encerrar a gravação, para a gente ficar mais à vontade, igual usualmente a gente faz, né? E daí a gente acaba ficando mais à vontade para fazer as perguntas, pode ser? Tá ótimo, pode, como vocês preferirem. Tá ótimo, obrigado, professora. Então, obrigado, pessoal. Interrompo a gravação. Só uma coisa rápida antes de interromper.
peço licença à professora Priscila para isso. Eu quero fazer só uma parte muito rápida, não tem nada a ver com a apresentação de Priscila, mas eu queria, pode parecer tolo, mas eu queria dedicar essa nossa sessão de hoje a uma pessoa muito querida que faleceu hoje, que foi o professor Roberto Senise Lisboa. Nossa, não... Fiquei sabendo agora há pouco, um pouco antes de entrar para falar com você, Pri, e desculpa, professora Priscila, não, só mantive porque era você, que era alguém da casa, alguém com quem eu poderia falar, e se eu me perdesse, não tem problema. O professor Roberto fez parte das nossas atividades já no começo do semestre passado, ele foi o primeiro a fazer parte de uma das atividades que eu fiz no começo do semestre. Era um amigo muito querido e, ainda que ninguém do mundo, além de nós, vá ver isso, eu minimamente gostaria de dedicar a ele essa nossa atividade, porque era uma pessoa muito querida. Então, eu não vou nem continuar a falar sobre isso para não estragar. Então, só gostaria de agradecer Priscila mais uma vez por ter participado da nossa atividade de hoje, mas queria dedicar essa atividade de hoje ao professor Roberto Senise Lisboa, tá? Enfim, vou parar a gravação aqui, tá bom? Beijo a todos, a todas.